Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. A palavra perispírito foi cunhada por Allan Kardec para definir o corpo fluídico que reveste o espírito e que é conhecido desde a mais remota antiguidade, tendo recebido vários nomes. O homem primitivo dão-lhe o estranho nome de corpo-sombra. Os egípcios o chamaram de Ka e os chineses de Ki. Paulo de Tarso, corpo espiritual. Hernando Guimarães Andrade chamou de modelo organizador biológico. Para falar um pouco sobre o perispírito, dedicamos o programa de hoje. Para abordar o tema perispírito, convidamos hoje o Max Lânio, a Marta Antunes, o Saulo César e o Marcos Bragato. Então vamos começar as nossas considerações a respeito do tema. Seria bom a gente verificar se no Evangelho tem alguma passagem, que trata, fazer esse link com o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos aí, Marta? Temos, sim. No Evangelho segundo o Espiritismo, há algumas outras passagens que falam, direto ou indiretamente, a respeito do perispírito. Mas eu vou citar para vocês aqui o que consta do capítulo 18, muitos dos chamados, pouco escolhidos, da parábola do festim das bodas. E é uma citação de Mateus, do capítulo 22, versículo 1 a 14. E essa história, o festim das bodas, nos fala de um rei que convidou pessoas para festejarem o casamento do seu filho. Importa destacar que essas pessoas já tinham sido previamente escolhidas para essa festa, para esse festim. Acontece que essas pessoas não aceitaram. Então o rei chamou os seus empregados e pediu para que ele fosse às praças, às encruzilhadas, nas estradas e chamasse quem quisesse. Antes disso, porém, aquelas pessoas que tinham sido convidadas não foram à festa, alegando compromisso, que tinha um trabalho para realizar, tinha um problema a ser resolvido, enfim, não foram. Então, quando o convite se tornou geral para todos, apareceram pessoas de diversas procedências, de diversos níveis de conhecimento moral e intelectual. E eu vou ler o finalzinho dessa passagem de Mateus, do capítulo 22, para que possamos ver que na hora da festa, na hora da cerimônia de comemoração, de festejando esse casamento do filho do rei, as bodas do filho do rei, o rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, no momento do banquete. E percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, essa passagem aqui que Emmanuel vai falar no seu livro O Pensamento de Emmanuel, que é uma alusão nítida, direta ao perispírito, há algumas interpretações espíritas a respeito dessa passagem. Mas, de imediato, nós podemos dizer que, possivelmente, esta pessoa que se encontrava ali, ela não estava encarnada. Todos os que estavam eram pessoas encarnadas, estavam numa cerimônia do casamento do filho do rei das bodas. E esse possivelmente estava com corpo espiritual, no dizer do apóstolo Paulo. Então, ele estava em seu perispírito, era um desencarnado. E como a festa era uma união entre os dois planos da vida, era uma proposta para trabalhar as ideias espíritas, as ideias do Evangelho,
sobretudo a ideia que está bem embasada aí, que é a da reencarnação e também a da sobrevivência e imortalidade do espírito, essa pessoa foi afastada, foi retirada e foi encaminhada com as mãos e os pés atados, preso a um corpo, aquele perispírito preso a um corpo e jogado às trevas exteriores. Que trevas exteriores são essas? A reencarnação, onde ele iria passar pelas provações necessárias. Então, essa é uma alusão, tem outros pontos muito importantes dessa parábola, é uma parábola muito rica, como todas as de Jesus, mas aqui no momento, focando apenas essa ideia do perispírito, nós vamos ver que existia alguém que estava como espírito desencarnado e havia outros que estavam, a maioria possivelmente, encarnados. E isso mostra também, além da imortalidade e sobrevivência do espírito, uma outra perspectiva. Aí da reencarnação, imortalidade, reencarnação e sobrevivência do espírito, mostra também uma outra possibilidade, que nós encarnados e os desencarnados, nós estamos continuamente ligados uns aos outros, porque a vida é uma só, ela se manifesta em planos diferentes. O que eu acho interessante nessa passagem que a Marta comentou é essa busca desse entendimento da realidade espiritual. Porque as mais antigas religiões, as mais antigas expressões de sobrevivência da alma falavam de algo que sobrevive ao corpo. E em determinado momento começou-se uma indagação de que natureza é esse corpo, que natureza é esse mundo, como é que a gente vai sobreviver lá, o que a gente vai levar. A gente lembra que os egípcios tinham o hábito de mumificar os faraós ou as pessoas mais importantes, deixando ali bens, deixando coisas que eram do uso da pessoa. Então havia uma indagação de esse mundo tem algo de material também, esse mundo tem algo com a qual a gente vai lidar, que natureza é isso? E o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, ele fala de dois corpos, ou soma no grego, né? O corpo material, que na verdade o material é uma tradução da palavra psikon, né? Que é aquilo que está ligado à nossa psique, enquanto encarnados, e o corpo pneumatikon, que vem de pneuma, de espírito. Paulo é um que começa, dentro do judaísmo, a tentar responder essas duas naturezas, né? De um mundo espiritual que ele sabia que existia e que natureza que é esse corpo. Mais tarde, Maimônides vai afirmar peremptoriamente que existe um corpo espiritual que ele difere do corpo material. E quando Jesus narra essa passagem e fala desse mundo vindouro, que Kardec interpreta tão bem no Evangelho, ele vai deixar isso claro de que há uma veste, há algo que você tem que preparar para esse momento de união, para esse momento da chegada do reino de Deus. Porque Kardec define o espírito como sendo uma centelha, né? Como nós nos identificaríamos no mundo espiritual, seja através do sono ou através do desencarne mesmo, como a gente ia nos reconhecermos quando encontrar no mundo espiritual? Então, Kardec explica que é através desse corpo, não é isso, Max? É isso mesmo, e é a forma como esse corpo vai estar do lado de lá, vai depender das oportunidades aproveitadas do lado de cá. Por isso que Kardec, nesse mesmo trecho que Marta leu, chama atenção para isso, e é muito importante a gente considerar isso. Não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão e sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, olha a expressão, antes de tudo, e sob condição expressa, então é forte, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, o que é túnica nupcial? Ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito e não segundo a matéria. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esse Senhor da festa representa Deus nessa imagem criada por Jesus, né? E Kardec diz, ora, a lei está toda inteira nessas palavras, fora da caridade, não há salvação. A salvação, portanto, constitui-se o momento do encontro com o Pai, quando o coração está puro, quando a criatura, então, está junto do Criador em plano espiritual não materializado. Né? Exatamente. E o perispírito vai evoluindo, vai mudando de característica, né? Ficando mais depurado de acordo com nossa evolução, nosso estudo, nosso aprendizado. Não é isso, Marcos? É isso que Leon Denis vai dizer, né, em Depois da Morte, que o perispírito é um organismo fluídico.
né? E que, na verdade, o desenvolvimento do espírito é que vai dando melhores condições também ao perispírito, né? Como está aqui, como o Max acabou de dizer, a importância de ter puro coração e cumprir a lei segundo o espírito, né? É por isso que lá no momento da transfiguração, inclusive, o Cristo, né, foi visto de forma brilhante, radiante, porque ali ele estava se fazendo mostrar em toda a sua grandeza espiritual, em toda a sua autoridade moral, né? Então, a gente colhe, né, dos textos bíblicos muitos elementos que podemos associar à questão do perispírito, que depois Kardec vem já com a ciência mais desenvolvida, poder então trazer todo o compêndio explicativo, né, científico. E aí os espíritos nos ensinam, né, Marcos, que tem a questão do peso específico do perispírito, né? Porque ele também é matéria, uma matéria quintessenciada, sutil, mas é matéria. E obviamente esse peso específico vai nos afinizar com determinadas esferas espirituais. Ascenderemos na proporção do peso específico. Quanto mais denso, mais próximo da crosta. Quanto menos denso, mais próximo das esferas superiores. Isso é interessante observar, porque a gente tem uma ideia do perispírito como se fosse uma coisa fora da matéria, e não é. Não. O corpo, o perispírito, é um corpo. Só como nós vamos ver depois que, além do perispírito, nós ainda temos o chamado corpo mental. São corpos que vão dizer assim, que reveste o espírito para ele se manifestar naquele plano de forma apropriada. Então, ele não só tem peso, como ele é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Ele tem todos os órgãos, porque se não tivesse todos os órgãos, como é que poderia servir de matriz para a construção do corpo físico? E um outro pontinho, que eu, já aproveitando essa ideia de falar do perispírito, que eu gostaria de destacar bem rapidamente, é que devido às várias leituras que o espírita gosta de fazer, às vezes ele utiliza a palavra perispírito, a palavra duplo etéreo, o corpo astral, como sinônimo de perispírito. Se nós formos ler a definição do que é um corpo astral, a gente vai ver que o corpo astral é uma irradiação do perispírito. Mas não é um organismo como nós entendemos, como como corpo espiritual, como perispírito. Vamos continuar esse assunto, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa de hoje, Estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, hoje tratando o tema perispírito, ou corpo espiritual, como se referiu Paulo de Tarso. Bom, a codificação é muito rica, né? Traz muitos ensinamentos a respeito desse tema. Além do Evangelho, que a Marta aqui já leu, já colocou, que tem vários pontos que falam desse assunto, temos também o Livro dos Espíritos, né, Marcos? Você tem para nós alguma coisa aí assim, que você pode destacar, fazer uma definição melhor para o nosso irmão que está ali assistindo, que às vezes não tem meu conhecimento do perispírito? Vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 93, ele vai trazer um esclarecimento muito importante a respeito do perispírito. E interessante é que essa palavra perispírito foi cunhada por Kardec, né? E que depois vem a ser adotada pelos espíritos na sequência, no desdobramento da codificação, né, do intercâmbio ali com a pleiade de espíritos superiores. Mas na questão 93, a questão que Kardec coloca é a seguinte: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Ao que os espíritos responderam: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí Kardec ainda faz um comparativo, né? Ele faz um comentário nessa questão dizendo: envolvendo o germe de um fruto há o perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito.
Então, é aqui que nasce a expressão perispírito por essa analogia aplicada por Kardec e que didaticamente, então, foi inclusive aceita e adotada também pelos espíritos, né, da codificação. E é interessante isso porque às vezes a gente se refere à manifestação do perispírito como sendo o próprio espírito em si. E a codificação faz uma distinção muito clara entre isso. O espírito, ele não tem uma forma específica, ele é uma fagulha, uma luminosidade, algo que irradia, dependendo da sua elevação moral. O perispírito é aquela matéria, sutilizada, mas ainda matéria, do qual ele se serve para se expressar. Então ela tem forma, ela pode ser bastante grosseira dependendo do grau de evolução do espírito, mas ela ainda é matéria e ela não é o espírito. Perfeito. O espírito em si, ele é uma centelha, uma fagulha. O perispírito é um corpo que a gente pode até dizer que tem vários corpos, né, Marta? Para que a gente Paulo possa... diz que são 10. Após Paulo diz que são 10. Já é difícil cuidar de um, você imagina agora a gente ter que cuidar dos 10? O corpo mental, nós agora que estamos... Mas quando a gente imagina um espírito, uma fagulha, uma luz, lá no livro dos Espíritos, consta que é o princípio inteligente do universo. E quando a gente fala inteligente, muitas pessoas falam, mas inteligência, então, a pessoa só pensa em inteligência como uma capacidade racional. Intelectual, né? Intelectual, que existe uma diferença entre inteligência e intelecto. Mas quando fala inteligência, é aquela capacidade de crescimento que nós temos, racional, intelectual e moral. Abrange tudo, é o princípio inteligente do universo. Mas para manifestar precisa de um instrumento. No nosso plano que vivemos, nós precisamos do corpo. Então, como diz Kardec no capítulo 11 da Gênese, no item 10, o corpo é, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito. E cada plano que nós vamos vivendo, nós temos um corpo para se manifestar. Para que esse intermediário, esse elemento intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, é o perispírito. É interessante que a gente também observe que, como ele toma forma, e se o espírito, como os espíritos utilizaram a linguagem, é imaterial, por ausência de outro termo, que nós não sabemos o que o espírito é, a gente chama de centelha, chama de fagulha, mas, na verdade, nós não sabemos exatamente o que é. O que a gente compreende é que, como fazendo uma comparação, se você coloca limalhas de um ferro e você alinha um ímã, as limalhas se orientam segundo os polos, formando aquele clássico arco, né, no entorno, que são os campos de força que saem de um polo para o outro. Da mesma forma, poderíamos fazer uma analogia dizendo que desse foco, desse profundo ser que é imaterial na nossa linguagem aqui da doutrina espírita, tem também como se fosse um imã que atrai os elementos que configuram esse corpo segundo a necessidade desse espírito no nível evolutivo que esse espírito se encontra. Vamos encontrar André Luiz contando no livro Entre a Terra e o Céu sobre Asclépios, que não tinha forma, que foi preciso materializar-se e construir uma forma porque ele já estava no nível evolutivo que a forma humana já não era mais parte dele. Então vejamos como esse assunto é complexo, né? Evolutivamente falando, nós temos muitos degraus para chegar até o estágio máximo. A forma humana não fazia mais parte, ele era humano ainda. Sim. Mas não naquela manifestação de corpos que a gente... Convencionalmente tem, né, no nosso nível. Então a gente pode concluir que é o espírito que vai modelando a sua própria forma. A sua própria forma, o seu envoltório, à medida que ele vai evoluindo, ele vai modelando, e está em Gênesis, nesse mesmo capítulo 11 que acabamos de falar. Ele vai modelando o seu envoltório, porque ele vai aperfeiçoando, até chegar a um ponto que a matéria que o reveste é tão sutil como nos mundos divinos, que para nós é como se não existisse mais. Foi o que eles falaram. Inclusive, os espíritos, no livro dos espíritos, que foi a primeira obra da codificação, pediram a Kardec, ou aliás, determinaram a Kardec que ela colocasse um emblema, a cepa, né, para poder mostrar os elementos que formam o espírito. E eles disseram que o espírito só se quintessencia, eles usaram essa expressão lá da época dos gregos, pelo trabalho, e pelo trabalho no bem. Quer dizer, nós estamos aqui encarnados para quintessenciar o espírito, ou seja, para purificá-lo até o momento de tornarmos-los
como aquela famosa frase da túnica nupcial da festa que nosso querido Jesus colocou naquela imagem, né? Então, nossa missão na Terra é quintessenciar o Espírito ao longo das diversas reencarnações. Não conseguimos fazer isso numa só, né? Ele vai glorificando tanto o perispírito quanto o corpo físico O também. corpo físico também, que vai se Kardec explica que nos mundos mais evoluídos, o corpo físico, ele plano no ar, né? Ele não se alimenta, não tem a putrefação mais com a morte. Quer dizer, aperfeiçoa tanto o corpo físico como o nosso corpo espiritual. Eu acho que isso é a beleza da doutrina espírita, porque ela vai ajudando a gente a entender dimensões da nossa realidade de acordo com aquilo que é possível, que a gente também tem que ter a humildade para reconhecer que nós estamos começando a desbravar essa realidade espiritual. Mas o que ela nos traz, mantendo esse link com o Evangelho de Jesus, mantendo esse link com as tradições mais antigas, mas esclarecendo, orientando, é que nós temos diversos veículos de expressão e cada um deles vai expressar aquilo que nós somos por dentro, aquilo que nós trazemos de patrimônio moral, de patrimônio intelectual. E é interessante, então, a gente observar que o perispírito, ele serve de veículo entre o espírito e o corpo material, né? Então, as sensações transitam, né, da matéria ao espírito e do espírito à matéria por meio do perispírito, né? É o e intermediário, né? É o intermediário. O perispírito, então, vai se modificando conforme o espírito vai se depurando, né? Agora, Leon Denis, ele trata desse assunto de uma forma interessante, onde ele fala que o cérebro do perispírito, ele chama, assim que seria o corpo mental, né, é a parte que não seria a parte mutável do perispírito, porque ali estão armazenados, né, conhecimentos que são adquiridos ao longo de toda a nossa trajetória, né, e que, então, parte do perispírito vai sofrendo essa modificação conforme o nosso processo evolutivo, né. Agora, existe a parte que está mais vinculada propriamente ao espírito, porque perispírito e espírito, né, não são dissociáveis, embora não sejam a mesma coisa, mas eles sempre estarão associados um ao outro, né? Nesse processo construtivo, né, Marcos, nós temos a questão do que Jesus chamou de tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba, que é exatamente aonde está armazenada as suas conquistas, as suas aquisições espirituais. É isso que realmente conta, né? Perguntamos aí brincando, com que roupa eu vou chegar do lado de lá, né? Com que roupa eu vou estar vestindo? A roupa que eu vou vestir é essa que eu estou elaborando aqui enquanto encarnado. A túnica nupcial, né? A túnica nupcial. Que é o que diz André Luiz, tudo é uma questão de padrão vibratório. Exato. Quer dizer que, na verdade, a gente percebe, então, que as faculdades mesmo pertencem ao espírito. Exato. O perispírito, o teu corpo mental, tudo isso e outros corpos que a gente vai aprender, eles são instrumentos de ação do espírito. A gente vê essa questão do corpo mental e perispírito muito simples, no primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar. Tem um momento que ele está lá no nosso lar repousando, então ele está com o perispírito. Ele não tem mais corpo físico, está dormindo, está lá descansando, então, em sonho, ele é levado para encontrar com a mãe dele, que se encontra no plano espiritual. O perispírito está dormindo lá no nosso lar, ele vai com os obreiros da vida maior, vai num barco para encontrar a mãe, e ele vai como se o perispírito ficou lá? É quando ele introduz pela primeira vez a ideia do corpo mental, que pode até ser considerado uma forma mais sutil do perispírito. E esse estudo, né, Marta, desse perispírito, desse corpo espiritual, vai nos ajudar a entender muitos fenômenos que a gente considera como fenômenos paranormais ou fantásticos e que estão presentes em todas as religiões. Quando a gente vê um santo que aparece para alguém, uma figura que, sabe, num sonho ou que fisicamente a pessoa vê, todas essas manifestações a gente pode compreender melhor se a gente fizer um estudo mais sério do perispírito, das suas características, de como é que ele pode ser utilizado pelo espírito. Então, tudo isso, então, nós enxergamos como anjo, como médium vidente, quando ele vê um espírito, está vendo, na verdade, o perispírito, né? Não um espírito, porque o espírito é uma fagulha. Nós não temos condições ainda de entender o que é uma fagulha, como diz o Max. Então, se eu enxergar uma fagulha, eu não consigo identificar. É igual aqui na Terra, nós temos o corpo físico que nos identifica. Então, no mundo espiritual, nós temos o perispírito, né, para nos identificar. Lá você vai saber quem que é o Zé, quem que é o João, quem que é o fulano, através do nosso perispírito. Estamos encerrando mais um bloco, passa rápido, né? E vamos dar continuidade no nosso programa
em seguida, logo após um breve intervalo, para que possamos, assim, fazer nossas reflexões e encerrar com o terceiro bloco em seguida. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. O programa de hoje está tratando da questão perispírito. E a gente vê Kardec, principalmente no capítulo 3, quando ele fala que os mundos diversos, cada mundo tem um perispírito específico de acordo, né, com o grau evolutivo. Então, nos mundos primitivos, temos um corpo perispírito mais pesado, mais denso. Já nos mundos mais evoluídos, nos mundos celestes, é apenas quase se confunde com o perispírito, como a Marta disse no bloco anterior. Nesse mundo nós estamos aqui, na Terra, mundo de provas e expiações. Todos os perispíritos estão no mesmo nível, estão iguais, ou tem diferença de um perispírito para outro, dependendo das pessoas? O que eu acho interessante, Zé Luiz, é que a gente pode pensar no perispírito fazendo uma analogia com o corpo material. O nosso corpo material, ele reflete os nossos hábitos. Se nós temos uma alimentação saudável, se a gente se preocupa com fazer um exercício, se a gente não se intoxica, o nosso corpo vai ter determinadas características. Se a gente cuida dele de outra forma, ele vai ter características diferentes. Então, o que diferencia as pessoas no corpo físico é o tipo de hábito que elas têm. No corpo espiritual, no perispírito, nessas expressões, também vão ser refletidos os hábitos morais da pessoa, os hábitos mentais da pessoa. Então, se a gente se alimenta de coisa ruim e isso prejudica o nosso corpo físico, quando a gente tem pensamentos equivocados, quando a gente se vincula a coisas que não são saudáveis do ponto de vista espiritual e moral, a gente também vai fazendo com que o nosso perispírito reflita essas características ruins. Então, cada pessoa vai ter, assim como no mundo, diferentes expressões de acordo com os seus hábitos internos, né? Você tinha uma questão também, Max? Sim, pois é. Então, essa questão do hábito, né? Porque Kardec chegou a dizer que reconhece o verdadeiro espírita. Se ele falou verdadeiro é porque tem alguns espíritas que não são espíritas verdadeiros. Como se diz, né? Entrou no espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou nele, né? Kardec faz questão de chamar a atenção isso no capítulo 17, Sede Perfeitos, pela sua transformação moral. Aí alguém pode perguntar, mas o que é moral? E ele mesmo perguntou aos espíritos, e eles disseram, moral é a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal, e funda-se na lei de Deus. Quer dizer, o homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, porque aí então cumpre a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse hábito de fazer o bem ao próximo, de sair de si, cuidar do outro, esse hábito de você pensar no outro tanto quanto pensa em você, é o que vai fazer a forma perispiritual ir se transformando. A nutrição que nós estávamos referindo agora, a nutrição é espiritual. O pão nosso de cada dia, que a criatura vai se utilizando, ele está repercutindo a harmonia divina. E o corpo perispiritual dele repercutirá a harmonia do Pai, vibrando com o Pai. Jesus chegou a dizer, e foi tão confundido durante muito tempo, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele estava vibrando no mesmo diapasão do nosso Pai Celestial. O que significa dizer que nossa vestimenta um dia será essa de vibrar também no diapasão do Pai Celestial. Mas para isso, Kardec diz textualmente, é o emblema da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. Ou a gente se lança a cuidar do outro, tanto quanto cuidamos de nós, ou ainda vamos continuar com os defeitos perispirituais. Quem conhece o livro Libertação se lembrará que tem um caso de uma moça que o médico casou com ela, ela tinha uma aparência linda, era uma moça bonita. E, no entanto, quando ela estava na siesta, né, aquele momento no Rio de Janeiro, calor, e André Luiz, no ambiente que ela estava, a viu se desdobrando, ele quase caiu de costas na linguagem popular aqui, né? Porque ela tinha um aspecto perispiritual horrível. Ele chegou a chegar a dizer que parecia as bruxas, com o nariz andunco. E eu pensei assim, nossa, o médico tinha recém-casado com ela e ela já estava trazendo transtorno dentro de casa para ele, dormindo com o inimigo, né? Porque realmente ele estava casado com uma forma orgânica bonita, mas a forma perispiritual é horrível, com todo respeito. Agora é interessante, isso a gente vai conversando sobre o assunto, vai abrindo as lembranças e outras coisas. Então, você vê, por exemplo, quando a gente...
É importante, destaco, ler no Livro dos Médiuns, como que o perispírito se liga ao corpo físico. Mas nesse capítulo 11 da Gênesis, a encarnação do espírito, com essa ligação, isso é fundamental para nós entendermos. E por causa disso, nós sofremos, nosso corpo físico sofre as vicissitudes da matéria, porque nós somos ligados a um corpo físico, e ligados molécula a molécula. Agora, se nós formos pensar, ele falou aí desdobramento da consciência. Quer dizer, nós podemos, e usualmente, diariamente, mesmo que a gente não se recorde disso, nós nos manifestamos na forma perispiritual pura quando nós sonhamos. Quando a gente dorme, pelo fenômeno do sonho, encontramos com desencarnados, com encarnados, uns ligados, né, ao corpo físico, outros não. E se a gente for pensar também em termos do Evangelho, lembra da ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava em processo de decomposição. Jesus ordena que ele volte à vida. O perispírito dele estava se afastando. Ficasse mais um tempo, se desligaria. Aquela chamada filha de Jairo, que já estava sendo carregada para ser sepultada, ou naquela época não se sepultava os judeus, colocar lá naquelas pedras, naquelas locas, naquela café. Aí Jesus chama os 3 apóstolos, fala, não, ela não está morta, ela apenas dorme. E chama a menina. O filho da viúva de Naim também, que estava dado como morto, e Jesus ordenou para que ele voltasse. Quer dizer, ele está chamando sempre para que aquela ligação perispiritual não se rompa. Tem vários exemplos no Evangelho que a gente vai ver que ele destaca a figura do perispírito como uma ligação do corpo físico antes que o espírito se liberte dessa vestimenta material. Que é o que a gente vai encontrar na doutrina com o nome de emancipação da alma, né, Marta? Então, os fenômenos de emancipação da alma têm por base o perispírito, né? É importantíssimo o estudo do perispírito. Agora, é interessante, Max, que você estava dizendo daquele caso do Rio de Janeiro, e então a gente chega à conclusão de que o corpo físico é como uma roupa mesmo, como dizem os espíritos, né? Porque nós vamos ter também espíritos muito evoluídos, muitas vezes vindo em missão em corpos não muito bonitos, né? Mas assim, arrumadinhos, né? Corpos assim simples. Então, o que realmente é importante é a nossa, claro, a nossa saúde integral, mas a saúde do espírito é primordial, né? Porque esses mecanismos de relação entre o espírito, perispírito e corpo físico se dá por correntes magnéticas, por fluidos nervosos. Então, claro que a nossa condição espiritual é que vai ditar, né, qual vai ser a nossa condição perispiritual e a nossa condição material. Então, a importância de nós estarmos assim conscientes, né, da necessidade de vigiarmos e orarmos como ensinou Cristo, para estarmos realmente atentos, né, ao bem proceder, elevarmos os nossos pensamentos, estarmos sempre voltados às práticas do bem, né? A beleza material, ela não tem necessariamente, né, a gente está acostumado a ver beleza material como estética, mas a beleza espiritual, ela transcende muito isso. A beleza de um Chico Xavier, a beleza de uma Madre Teresa, a beleza de tantos missionários que, do ponto de vista estético material, você pode até dizer, a pessoa era meio feinha, né? Mas irradiava uma beleza que era a beleza espiritual. Por isso, a importância de a gente compreendendo que tem esse corpo espiritual, começar a cuidar dele agora. Não esperar o momento da desencarnação para a gente começar a fazer os exercícios, a alimentação adequada, né? Eu queria fazer uma pergunta rápida. A Marta colocou agora mesmo aqui que o perispírito tem todos os órgãos, né, Marta? Pulmão... Tem que ter tudo, senão não vai. E se eu, por exemplo, uso da droga, do álcool, do tabaco, eu posso, às vezes, prejudicar um órgão perispiritual meu? Não só pode, como prejudica. No livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, em que ele fala de uma pessoa que desencarnou no hospital, quer dizer, ele não estava sob efeito de uma dependência, no caso, assim, de uma droga indevida. Ele estava tomando medicamento e os médicos induziu a coma,
o coma. Ele estava doente, foi porque ele estava muito agitado, e ele desencarnou nessas condições de um coma induzido, sob o efeito de um poderoso psicotrópico. E quando ele chega no plano espiritual, o trabalho que os espíritos têm para fazer a desintoxicação dele, e olha que ele não era dependente, foi um procedimento médico transitório, porque ele estava muito agitado naquele momento final. Então, acontece. Então, as pessoas que tenham a dependência sistemática, que nós usualmente chamamos, de uma maneira geral, viciados, dependentes, eles não só atingem o perispírito, mas ele pode produzir pontos de lesões que só são recuperados posteriormente numa nova encarnação. Mas explicaria, então, a questão de crianças que nascem aí já com problemas sérios de pulmão, de coração? Poderia ser uma explicação? Crianças que estão nascendo atualmente com microcefalia, ou sem cérebro, anencéfalo. Então, nós temos, assim, eu queria citar aqui um exemplo rápido. Como é que o perispírito pode ser visto? Eurípides Barçanufo Nunes, estava o corpo dormindo, aparecia, materializava no lugar. Chico Xavier, enquanto encarnado, quantas vezes ele aparecia e se manifestava em outras. Então, Antônio de Pádua, que é o exemplo mais clássico, saiu da Itália, foi em Lisboa durante o dia no tribunal, defendeu o pai dele, e o corpo dele estava lá, na Itália, e ele foi durante o dia dentro do tribunal para defender o pai dele para não ser condenado. O assunto é instigante, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Nós agradecemos a sua companhia e deixamos o convite para que possa assistir os nossos próximos programas.